Amados e queridos irmãos, abençoados e abençoadas, graça e paz. Estou voltando depois de uma breve palavra na parte da manhã. Aproveitando, quero deixar claro para algumas pessoas que fizeram comentários que da forma que fizeram, parece que eu voltei e estou convidando aqueles que deixaram o sistema religioso a voltarem para lá de novo. Não, o tema eu coloquei como se fosse a pessoa que disse para mim. Estava fora há 4 anos, voltei, e você tem que voltar também, porque foi isso que ele me disse no fim da conversa, que eu preciso voltar. Assim como ele esteve fora e ele voltou, eu também preciso voltar. Porque quando eu disse para ele que há 5 anos eu rompi com o sistema religioso, ele passou a entender que eu estava fora também, que estou desviado, que estou desigrejado, aquilo tudo, né, que eles dizem da gente. Então, no final da conversa, ele disse para mim, volta também, você precisa voltar. Então foi esse o tema. Estive fora 4 anos, voltei, e você precisa voltar também. Tá o quê? Jamais, nunca mais. Never! Queridos, então, eu quero compartilhar uma palavra, mais uma pérola da graça de Deus. E eu vou ler no livro de 1 Reis, 1 dos Reis, no capítulo 19, apenas o versículo de número 12. Essa é uma história muito conhecida, principalmente para nós que lá estivemos, porque os pregadores do sistema religioso, eles têm hábito, né, e costume de pregar lendo uma história, aí começa a reproduzir esta história, eles começam a conjecturar esta história, e começa a trazer essa história para os nossos dias, querendo dizer que da mesma forma que aconteceu lá, vai acontecer também, da mesma forma que ocorreu com os personagens dessa história, né? Vai também acontecer conosco, depende da fé de cada um, depende da forma de crer, e assim por diante, né? Então, porque eles futuralizam tudo. Eles trazem a história do povo de Israel e tentam aplicar em nós. Foi assim que aconteceu conosco quando lá estávamos. E é assim que acontece com muitos dos que lá estão. Esse é o entendimento deles. Vai acontecer com eles também. Tudo que aconteceu lá pode acontecer com eles também. Se Moisés abriu o mar, se Deus abriu o mar para o povo de Israel passar saindo do Egito, eles acreditam que se Deus quiser, Deus abre um mar também. Então todos os milagres, tudo que aconteceu, eles acham que podem acontecer também, ou que vai acontecer também. Depende da fé de cada um. É assim que eles entendem a Bíblia. Então, essa história, a partir do versículo 12, diz assim: depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz, meiga, calma e suave. E o tema desta pérola da graça de Deus é Ministério do Espírito, que é o ministério que nós estamos, que é o governo do Espírito. Ministério do Espírito, voz meiga, doce e suave. Essa história diz que Elias, o profeta, né, ele fugiu de Jezabel. E caminhou por 40 dias e 40 noites, teve fome. E então resolveu refugiar num monte. E ele foi lá para esse monte. E ao chegar nesse monte, ele entrou em uma caverna. E lá naquela caverna onde ele estava, ele começou a lamentar, a dizer que muitos estavam contra ele, que ele estava sendo perseguido, porque ele lutou e matou os profetas de Israel, e agora procuravam a sua vida para tirá-la. E aí
então ali sozinho, dentro dessa caverna, o Senhor lhes disse assim: vem para fora e põe-te neste monte perante a minha face, porque o Senhor vai passar. Então, ao ouvir esta voz forte, veio um vento que fundiu aqueles montes e despedaçou as penhas. E ele pensava que o Senhor estivesse naquilo, e o Senhor não estava. Assim que veio um vento, ele pensava também que o Senhor estivesse no vento, e o Senhor também não estava. Depois veio um terremoto, e ele pensou que o Senhor também estaria no terremoto, e o Senhor também não estava no terremoto. E por fim, veio um fogo, e ele pensava que da mesma forma o Senhor ali estaria, e o Senhor não estava. E depois de tudo isso, veio uma voz meiga, doce e suave, e disse para o profeta Elias. E então ele pôde ouvir a voz de Deus, porque esta voz agora lhes perguntou: o que tu fazes aqui? Porque até então ele se sentia sozinho, abandonado, desolado. Ele acreditava que até o próprio Deus o havia abandonado. Mas Deus respondeu para ele: o que tu fazes aqui? E houve um diálogo entre ele e Deus. E Deus disse para Elias que o seu ministério ainda não havia terminado, não havia acabado. Ele ainda havia algumas coisas a fazer. Ele precisava ainda ungir Azael, rei da Síria, e precisava ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. Então, queridos, nós, quando outrora estávamos aprisionados como um membro, de uma instituição religiosa evangélica, e lá vivíamos debaixo de fardos, de julgos, dos preceitos dos homens, nós nos sujeitávamos a supostos líderes espirituais, que esses líderes nos conduziam com seus ensinos e, aspas, doutrina, e fazendo-nos acreditar que nós estávamos servindo e adorando a Deus. E nós acreditávamos em tudo isso. Cumpríamos ritos, seguíamos liturgias, praticávamos cerimoniais. E com isto, então, criamos no que esses homens eram profetas. Criamos que esses homens eram ungidos de Deus. Quantas das vezes dissemos: não toqueis no ungido do Senhor? E o ungido do Senhor para nós eram apenas eles, os supostos líderes espirituais. Ouvíamos como anjo da igreja, como nosso pastor, e nós como ovelhas do seu pasto, do seu rebanho. Então acreditávamos em tudo que esses líderes falavam, como se Deus estivesse falando através deles, porque o víamos como profetas. E era Deus que falava através deles. Eu me lembro que uma certa feita, eu membro de uma determinada denominação, essa que eu fiquei 46 anos, o pastor presidente me chamou. E ele disse para mim, eu era presbítero, irmão Levi, Deus me falou. E então eu quero colocar o irmão para tomar conta de uma das nossas congregações. Deus tem falado isso comigo. E aí eu ouvi, um pastor sábio que eu tinha, porque ele faleceu, uma grande admiração por ele. E depois de ouvir bastante, e ele dizer tudo o que ele queria dizer, eu disse para ele: pastor, eu não vou aceitar. Eu não estou dizendo que Deus não lhe falou, que Deus não lhe revelou. Mas eu creio que se Deus tivesse falado para o Senhor, ele falaria para mim também. Porque eu seria o instrumento dele para trabalhar nessa tal congregação. E eu não sinto nenhuma vontade, eu não sinto nenhum desejo. Deus não falou comigo, Deus não disse comigo todo o final de ano.
ou ele renovava as pessoas que lá estavam, ou trocava. E era sempre isto no final do ano. E eu disse não, eu não aceitei. Como eu já disse, eu nunca dirigi uma congregação, uma igreja. Eles diziam ter uma autoridade espiritual dada por Deus. E que todos nós éramos servos e ovelhas. E que devíamos andar debaixo das suas coberturas espirituais. Se não andássemos, estávamos em desobediência. E pegavam a epístola de Hebreus, né? Salvo engano, capítulo 13, aquele versículo que diz: obedecei os vossos pastores em tudo. E nós tínhamos medo, respeitávamos hoje. E fazíamos tudo que eles queriam que nós fizéssemos. É como aquela brincadeira de criança. Tudo que o mestre mandar, faremos tudo. Se não fizer, vamos levar um bolo. E era assim que nós nos comportávamos nesses lugares. As pessoas lá acreditam que tudo vem deles, é da parte de Deus. Porque é assim que eles falam, é assim que eles dizem, é assim que eles fazem as pessoas acreditarem. Porque eles são ungidos de Deus. Eles são anjos da igreja. E ninguém pode tocar no ungido de Deus, segundo eles. Porque se tocarem no ungido de Deus, Deus vai punir, Deus vai castigar. Aí eles começam a amaldiçoar. E as pessoas têm medo das maldições ditas por eles. Como no caso das do dízimo, se você não dizimar, as maldições virão sobre sua vida. E as pessoas acreditam nisso. E todo mês separa do seu salário ganho com muito suor, com muito sacrifício, 10%. E entrega limpinho na mão de cada um deles. Porque elas têm medo do devorador. O devorador que vai, se a pessoa tem carro, a pessoa vai ter seu carro roubado, ou o motor vai bater, o seu carro vai quebrar, vai escangalhar, sua casa vai virar uma farmácia, a sua panela de pressão vai explodir, o ferro vai queimar, o liquidificador vai queimar, enfim, uma porção de maldições são ditas às pessoas por esses supostos líderes espirituais, que só não amaldiçoam aqueles que são ofertantes e aqueles que são dizimistas. Aqueles que fazem, aspas, a tal obra de Deus, que se sacrificam, que se dão o tempo todo para essas instituições religiosas. Esses eles tratam com certo carinho, com certa dedicação. Mas os demais que não estão inseridos nesse contexto são perseguidos e amaldiçoados por eles. O porquê de tudo isso? E de todas essas coisas, porque os religiosos evangélicos seguem o evangelho da circuncisão, o evangelho do Cristo Nazareno, que era judeu, nascido de mulher, que veio para cumprir a lei e buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, conforme está escrito em São Mateus, capítulo 10, versículo 6. Então, meus amados irmãos, quando nós entendemos o evangelho da graça de Deus, através do entendimento da graça, através do entendimento do Cristo ressuscitado, nós entendemos, ou passamos a entender que somos nascidos do Espírito, que somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, que somos filhos de Deus, somos espirituais, não voltados mais para as coisas da carne. O nosso pastor é Ele. Ele é o Senhor das nossas vidas. É Ele quem nos dirige sem reserva. É a Ele que prestamos obediência. É assim com aqueles que entendem o evangelho da graça de Deus. Temos o seu governo, o governo é dele. É a Ele que obedecemos, é a Ele que seguimos. Não vivemos mais nas práticas das coisas desta vida, seguindo preceitos dos homens.
lhes devendo obediência. Porque temos a mente de Cristo, uma mente espiritual. E é Ele quem nos dirige. É Ele que nos faz entender e compreender todas essas coisas. Quando guiado e dirigido por Ele, nós não nos deixamos nos levar por meros sentimentos, emoções, vontades e pensamentos dos homens. Porque é isso que acontece nesses lugares. Sabe por que as pessoas seguem esses supostos líderes espirituais? E ouvem e atendem tudo quanto eles falam, porque as pessoas, elas se deixam levar por sentimentos, por vontade, por emoções e pensamentos dos homens. E nós não nos deixamos nos levar por essas coisas, porque somos espirituais e nós não somos carnais. Somente os carnais se deixam levar por essas coisas. O culto daquele que tem o governo do Espírito, daquele que adora o Pai em espírito e em verdade, o seu culto é racional. Então não podemos nos deixar levar por emoções, que os sentimentos venham tomar conta de nós. A vontade do homem ou a nossa vontade venha prevalecer. Adoramos-o 24 horas por dia em todos os lugares. Não precisamos de um templo, que eles dizem que é a habitação de Deus, quando na verdade Deus não habita nesses lugares, porque Ele não habita em templo feito pelas mãos dos homens, Atos 7,48. O templo da sua habitação somos nós. Ele fez de nós morada, o Cristo ressuscitado, o Cristo que ressurgiu de dentre os mortos, fez agora de nós o templo da sua habitação, o templo da sua morada. É em nós que Ele habita, e uma vez habitando em nós, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso guia, e nada nos deixa faltar. A sua voz é meiga, a sua voz é suave, a sua voz é doce. Mas lá nesses lugares, as pessoas gostam de um reteté, gostam, aspas, de ouvir um profeta profetizando em línguas estranhas e lhes entregando algo que eles dizem ser da parte de Deus. E muitas das vezes esses lugares, aí eu falo dos movimentos pentecostais e neopentecostais, começam o pula-pula, danças, movimentos que eles dizem que é do Espírito. E nesses movimentos que eles dizem ser do Espírito, acontecem coisas terríveis, coisas tremendas. E aí Deus falou, e aí Deus esteve presente. Se essas coisas não acontecerem, Deus não esteve presente. Mas sempre tem 1, 2, 3, tem um grupo selecionado dentro desses lugares para transformar essas reuniões nesses movimentos que eles dizem serem movimento do Espírito. Elias, quando estava lá dentro da caverna, ele pensou que quando veio um terremoto sobre aquele lugar, que despedaçou parte daquele monte, ele pensou, agora Deus vai falar, Deus está nesse negócio. E não é assim dentro desses lugares. Quando o pregador pula, quando ele grita, quando ele salta, quando ele faz o sapateado, quando ele começa a entregar algo que ele diz que é da parte de Deus, mas é da sua carne, as pessoas começam a acreditar que Deus está ali. Assim como Elias acreditou que a voz de Deus viria num terremoto, e não veio. E depois, um vento forte começou a soprar. Ele disse consigo, se Deus não falou no terremoto, por certo ele agora vai falar no vento. E Deus não falou. Teve vários acontecimentos ali, aonde ele estava. E quando veio um fogo, ele achou, Deus agora vai falar. Não é isso que eles dizem nesses lugares?
O fogo está descendo, o fogo está queimando, o fogo está caindo, está acontecendo, vai acontecer, e começa, e daqui a pouco todos começam a se envolverem, um pula daqui, outro pula dali, um grita daqui, outro grita de lá. Eles acham que Deus esteve presente nessas reuniões por causa de todas essas coisas que acontecem. Coitadinho dos irmãos tradicionais, dos irmãos batistas, dos nossos irmãos presbiterianos, dos nossos irmãos metodistas, dos nossos irmãos que não creem no batismo como evidência dos dons de línguas, e que essas coisas lá não acontecem. Coitadinho desses irmãos. Porque para os pentecostais, Deus só está com eles. Deus é deles, pertence a eles. E nesses cultos dos tradicionais, aspas, né? Deus lá não está, porque não há movimento, porque não há essas coisas. Mas diz, nessa história de Elias, que depois do terremoto, depois do vento, depois do fogo, veio uma voz, calma, meiga e suave. E agora Elias, ouvindo-a, ele envolveu o seu rosto numa capa e saiu e se pôs na entrada da caverna. E ali uma voz disse para ele: o que fazes aqui, Elias? E ele então agora disse: o Senhor falou comigo, eu ouvi a voz do Senhor. É assim que acontece conosco, que somos filhos de Deus, guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Nós entendemos a sua voz, nós escutamos a sua voz. Ele fala conosco todos os instantes, todas as horas. Nós somos orientados pelo Espírito Santo. Por isso que dizemos, não somos carnais, não damos lugar à carne, porque o Espírito é forte, o Espírito está sempre pronto. A carne, ela é fraca, mas por sermos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, ele diz para nós: calma, não faça isso, não vai por esse caminho. Ele nos orienta, ele nos conduz. E assim sendo, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. Assim sendo, nós vamos entendendo a sua perfeita, boa e agradável vontade. E tudo isso nós fazemos para o louvor da sua glória. Foi isso que aconteceu com o profeta Elias. Deus agora falou com ele. Queridos irmãos, que ainda está dentro desses lugares, desses alçapões, que eles chamam de igrejas, fujam daí o mais rápido possível. Venha viver a liberdade plena que Ele te deu. Oh, como eu estou feliz por ter me libertado desses lugares há 5 anos atrás. Quando eu começo a pensar nos quase 50 anos que lá vivi, pensando que estivesse fazendo a vontade de Deus e ouvindo Deus, como muitas das vezes eu achava que era a sua vontade, que estava ouvindo o Senhor. Hoje eu chego a uma conclusão que não. Era guiado e dirigido pelos supostos líderes espirituais. E também eu era um suposto líder espiritual, porque eu aconselhava, porque eu ensinava, porque eu pregava, porque eu orientava. Mas houve um despertamento. Eu era filho da Lívia. E o Espírito Santo abriu o meu entendimento. E eu comecei então a entender, ainda antes de sair de lá, o Evangelho da graça de Deus. E a minha mente foi abrindo, até que um dia abriu numa totalidade. E hoje eu posso dizer, sou feliz, muito feliz. Hoje eu tenho convicção plena de tudo quanto o Evangelho da graça, o Evangelho do Cristo ressuscitado, revelou o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus. Deixei de seguir o Evangelho da circuncisão,
Os homens com seus preceitos e rudimentos de todas as práticas que existem nesses lugares. E hoje ando no Espírito, vivo no Espírito. Sou feliz. E eu queria que esta felicidade, que esta alegria, que é hoje verdadeira, que é surreal e não fantasiosa como era quando lá estávamos, os nossos irmãos, porque lá tem muitos filhos da livre que precisam ser libertos. Assim como nós estávamos lá, nós da graça de Deus, filhos da livre, hoje estamos na graça e temos o entendimento da graça de Deus. E assim sendo, vivemos aqui, enquanto aqui estivermos, assentados com Ele nas regiões celestiais, que é a nossa pátria celestial. E o dia que esse corpo se findar, terminar os seus dias, o Espírito que está nele voltará para o Pai do lugar de onde veio, segundo Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Receberemos um corpo transformado semelhante ao corpo espiritual do Pai dos Espíritos. E assim estaremos para Ele, juntamente com Ele. Beijo no seu coração, um forte abraço. Receba esta palavra. Divulga esta palavra. Compartilhe esta palavra. Faça com que outras pessoas recebam esta palavra, entendam essa palavra. Você é muito importante no ministério da graça de Deus. Se você não tem um canal, se você ainda não prega como nós, os pregadores da graça, fazemos, mas você pode muito nos ajudar divulgando e compartilhando, dizendo para as pessoas, tem um canal do irmão Levi Salles, do irmão Geraldo Moraes, do irmão Júlio Chaves, do irmão Elso, do irmão Cosme Pereira, do irmão Cláudio, do irmão aqui meu vizinho de Itaboraí, Messias, e outros, desculpe, porque existem muitos mais pregadores da graça de Deus, mas a gente acaba esquecendo. Então diga, se inscrevam nesses canais. Passa o link desses canais. Nós precisamos despertar os nossos irmãos. Eles são nossos irmãos. Eles são nossos irmãos. Eles também serão transformados ao deixarem esta vida no Espírito, assim como nós seremos transformados. E vamos viver para sempre nesse mundo espiritual de Deus. Pense nisso, com carinho. A minha intenção, pelo menos a minha intenção, eu não estou aqui querendo viver, ser monetizado. Não é essa a minha intenção. Lá no sistema religioso, que eu podia ganhar dinheiro, eu nunca ganhei, eu nunca cobrei. Lá que se faz isso com muita frequência, que as pessoas vivem disso, eu nunca vivi, eu sempre trabalhei. Mais de 40 anos de carteira assinada, pagando meu INSS. Sou aposentado há 9 anos. Tenho a minha casa própria, meu carro, minhas filhas criadas. Financeiramente elas não dependem de mim. O que eu ganho é o suficiente para eu viver e para manter o que eu tenho. A minha intenção no canal é essa. É de divulgar o Evangelho da graça de Deus. Eu amo esse Evangelho da graça de Deus. Esse Evangelho que me libertou. Esse Evangelho que trouxe para mim a liberdade plena no Cristo ressuscitado. Eu estou como aqueles que saíram do Egito e obedeciam o que Deus dizia a Moisés, porque naqueles dias, naquele aion, naquele tempo, Moisés era o escolhido de Deus para conduzir o seu povo. E então, eu estou assim, na graça de Deus, guiado pelo Espírito Santo, deixando Ele me conduzir, até os términos dos meus dias, que eu sei que uma hora vai chegar, e ao chegar, eu tenho a convicção que eu não tinha, eu tenho a certeza que eu não tinha. Eu não tenho mais sentimento de culpa, nenhuma dúvida paira sobre mim.
porque essa liberdade me tirou todas as dúvidas. Pense nisso, meu querido irmão. Faça isso. Olha, eu já podia estar sendo monetizado, ainda não sou monetizado. Não procurei isso. Eu não estou à procura disso. Eu não estou à procura disso. Eu estou querendo pregar o evangelho da graça de Deus. Tanto é que eu faço de uma forma muito simples. É com o celular que está aqui à minha frente. Nesse escritório meu, onde eu fiz direito, como vocês sabem, trabalhei na área jurídica, no serviço público, no PROCON, no Juizado Especial de Pequenas Causas. Então tem aqui o meu escritório. Quando eu estava no sistema religioso, onde eu lia, eu pesquisava, preparava os sermões. Então estou aqui de uma forma simples, eu não sei nem pregar no computador, conforme outros pregadores da graça fazem, que eu acho lindo, mas eu não sei fazer. Até gostaria de fazer, mas eu não sei fazer. Quem sabe um dia eu aprenda, quem sabe um dia alguém venha para me auxiliar nessa parte, né, da tecnologia que eu não sei, melhorar o cenário. Às vezes eu percebo que o vídeo mesmo, a imagem está um pouco embaçada, não está 100% legal, mas eu não sei mexer no celular para melhorar como fazer isso. Eu estou preocupado com o som que vai até a essas pessoas, o som que vai até a você, porque é no som que tem uma mensagem, uma pérola da graça de Deus, vindo diretamente do Espírito para cada um de nós. Isso eu tenho certeza. Dá um beijo no seu coração, forte abraço. Eu amo todos vocês, tanto os da graça como os do sistema religioso. Todos vocês são meus irmãos. Eu os amo cada vez mais. Beijo no seu coração. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Graça e paz.